Sejam todos bem-vindos. Esse é o vídeo de número 32 do curso de VHDL, onde vou apresentar a parte 3 do assunto tipos de dados, bastante importante para o entendimento da linguagem. Tá? Aqui eu vou sumarizar o que foi visto nos vídeos passados e mostrar alguns detalhes que ainda não foram abordados. Tá, ok? Então vamos começar. Aqui temos um panorama geral, tá, dos principais pacotes utilizados na linguagem. Tá? Então temos como as principais bibliotecas a std e a i3e, sendo que na std, que é a biblioteca padrão, você tem o pacote standard, né, com todos os tipos padrões da linguagem, né, e o text.io relativo a textos, né, relativo à edição de textos em arquivos. No pacote 3e, nós temos os principais pacotes, os mais utilizados, né? O Standard Logic 1164, Numeric STD, são os pacotes mais utilizados do i3e. Tá? Mas também temos outros, tá? Como por exemplo Standard Logic Text.io, né? Equivalente ao Text.io da biblioteca padrão. Né? Temos alguns pacotes não padronizados, como é o caso do Standard Logic Arif, Standard Logic Signed e Standard Logic Unsigned, né? Esses três pacotes sendo sharewares, tá? Não são padronizados pelo i3e, assim como eu falei nos vídeos passados. Tá? E ainda temos, né, alguns pacotes dos quais eu ainda não comentei, né, relativos a operações com ponto fixo e ponto flutuante, né, sendo que o Math Real e o Math Complex, sem suporte à síntese, né, mas para utilização em test bench, simulações, portanto, né, e Fixed PKG e Float PKG com algum tipo de suporte à síntese, né, mas bastante limitado. Ok? Bem, no pacote Standard da biblioteca padrão, nós temos vários tipos de dados declarados nesse pacote. Né? Já utilizamos o bit e o bit vector. Tá? Mas também tem o boolean, tá? E o boolean vector, que seria um vetor de booleanos, tá? Sendo que o boolean vector foi introduzido na versão 2008 do VHDL. Né? Importante ressaltar que quando utilizamos o Quartus, tá? Por padrão, ele adota a versão de 1993 da linguagem. Tá? Então, se você quiser utilizar a versão de 2008, é preciso configurar nas opções. Tá? Então, se você começar a codificar logo de cara e inicia um projeto, ele vai estar configurado para a versão de 93 e então ele não reconheceria o boolean vector. Tá? Então, isso tem que ser alterado nas configurações. Ok? Bem, a diferença entre o bit e o boolean, vocês já sabem, né? Bit possui valores 0 e 1 e boolean vai possuir valor true e false. Né? Então, são dois tipos enumerados. Tá? Também temos o tipo inteiro, tá? Junto com os tipos natural e positivo, os subtipos do inteiro, né? Natural e positivo. Temos o real, tá? E o real vector, né? Disponível na versão 2008. Temos o integer vector, eu esqueci de colocar aqui, mas o integer vector também foi introduzido na versão de 2008. Nós temos a definição de caractere, tá? Caractere baseado na tabela ASCII. Tá? E string, que é um vetor de caracteres. Tá? Também temos time, né? E o time vector, também introduzido na versão de 2008 da linguagem, né? Utilizado esses dois em test bench. Okay? Então vamos mostrar um pouquinho aqui mais sobre os booleanos e boolean vectors. Né? Se vocês procurarem no pacote a definição desses tipos, vocês vão encontrar que o tipo booleano é false e true. Tá? Então, se ele é false e true, esse cara aqui é um tipo enumerado. Tá? E é exatamente assim que vocês vão encontrar no interior dos pacotes. Também temos o tipo boolean vector. Então, veja, boolean vector is array, né, natural range. Isso significa que os índices, né, começam em 0 e terminam no maior valor possível dos naturais. Tá? Então, quando a gente coloca aqui natural range, ou seja, como a biblioteca colocou
natural range. Então, os índices do vetor booleano nunca podem ser negativos. Tá? Você pode fazer 0 to 15, 15 down to 0, mas você nunca pode ter índices negativos, pois a limitação está no natural, tá? no tipo natural. Tá? Então, type Boolean vector is array natural range of Boolean. Tá? Simples assim. Aqui um pequeno exemplo, né? Você tem o sinal read, que é um booleano, né? E aqui um x, que eu não sei a definição dele, tá? Recebe 1 quando read, ou seja, se o read for verdadeiro, que é um booleano, o x vai receber 1. E se for falso, ele vai receber 0. Né? Bem simples o entendimento disso daí, tá? E o boolean vector vai funcionar como um vetor qualquer, né? A diferença é que os itens do vetor vão ser sempre false e true, ao invés de uns e zeros, como vínhamos trabalhando até o momento, tá ok? Natural, positive e integer vector e caractere, tá? Então, ó, os tipos natural e positive, tá? Na verdade, são subtipos, tá? Então, eles são declarados lá no pacote com a palavra subtype, tá? Então, o que é um subtype? Um subtype é uma parte restringida de um tipo maior. Tá? Então, o inteiro possui um range maior de valores. Tá? E o natural vai possuir um range menor. Tá? Na biblioteca ele está declarado da seguinte maneira. Né? Subtype natural is... O subtype natural vem do inteiro, né? Subtype natural is integer, range 0 to integer high. Tá? O que significa integer high? Tá? O apóstrofo high é um parâmetro do inteiro, é um atributo do inteiro. E significa que eu estou pegando o maior valor possível dos inteiros. Tá? Então ele começa em 0 e vai ao maior valor possível dos inteiros. Então são os números positivos mais o 0. Tá? E também temos o subtipo positivo, que também é inteiro, só que agora são só os números positivos mesmo, sem entrar o 0. Então ele começa no 1. Essa é a diferença entre o natural e positivo. Tá? Então é assim que eles estão declarados no pacote standard. Tá? Depois, né, considerando a versão de 2008 do VHDL, nós temos também o integer vector. Tá? Então type integer vector is array, tá? Então o integer vector é um array, tá? Natural range, então os índices do vetor são os números naturais, tá? De acordo com essa definição aqui, né, que vai até a parte superior dos inteiros, tá? Of integer, né? Então ele é um array de inteiros com os índices no range dos números naturais, tá? Temos também o tipo caractere, tá? Que são os caracteres da tabela ASCII, tá? Então, type caractere is. Então, isso aqui é um tipo enumerado, tá? Então, se você vai olhar isso daqui dentro do pacote, tá? Aqui foi resumido, porque senão seriam 128 símbolos, tá? Você tem todos os símbolos da tabela, ok? Aqui alguns exemplos de caractere, tá? Tem aqui signal char, char2, que são caracteres, né? Signal output 1, output 2, que são bits. Tá? Então, output 1 recebe 1 quando char1 igual a A. Tá? Então, ele está comparando o valor de char1 com a constante A. Tá? Então, isso daqui representa para mim 8 bits. Tá bom, pessoal? Isso aqui representa para mim 8 bits. Tá? Então, o output 1 vai receber 1 quando char1 for A ou quando char1 for A maiúsculo, né? Ou seja, eu estou querendo identificar aqui quando o caractere 1, né, o char1, for a letra A, independente da caixa dela. Tá? Então vai ser 1 quando for A e 0 quando for qualquer outra. Né? O output 2 é 1 quando char1 menor que char2, se não 0. Né? O que significa char1 menor que char2? Tá? Significa o próprio valor do caractere mesmo dentro dos símbolos que foram listados aqui. Então, por exemplo, se o caractere 1 for o 0 e o caractere 2 for o 2, tá? Então ele vai retornar o número 1, porque 0 está numa posição menor
do que a posição de 2. Tá? Então, é relativo à posição dos caracteres aqui na lista do enumerado dos caracteres. Tá ok? Bem, pessoal, aqui temos a definição do que é uma string. Tá? String nada mais é do que um array de caracteres. Né? Então, temos a definição lá no pacote padrão. Type string is array positive range of character, tá? Então, quando no pacote está escrito aqui positive range, significa que é de 1 até o maior número possível dos positivos, tá? Ou dos inteiros, né? Que é a mesma coisa. Então, você nunca vai poder ter um índice 0, tá? Então, aqui alguns exemplos, ó. Signal string 1 to 4. Eu nunca poderia colocar 0 to 3, por exemplo. Não dá para colocar, tá? Então, signal output bit. Output recebe 1 quando string igual a VHDL. Else recebe 0. Tá? Então, veja que com string eu consigo fazer operações de comparação. Né? Lembrando que se eu tenho um array de caracteres, né? Cada elemento desse array são 8 bits, tá? Então, para eu guardar a palavra VHDL aqui, eu preciso de 4 vezes 8 bits, né? Preciso de 32 bits para guardar essa palavra, tá ok? Também temos no pacote padrão, né? No pacote standard, né? O real e o real vector, né? Então, são números de ponto flutuante com pouco suporte para síntese, né? Então, algumas definições, né? Se você entrar lá no pacote, você vai encontrar type real is range implementation defined. Tá? Então, isso aqui é definido pela implementação. Tá, ok? Também temos o array do real, né? Type real vector is array natural range of real. Tá? Então, basicamente, é um array do tipo definido aqui na linha 1. Né? Então, aqui alguns exemplos de declaração. Signal A, real. Signal B, real vector. Tá? Então, seria um vetor de reais. Tá? Para atribuir um valor, você apenas envia um número de ponto flutuante para ele, igual você faria em qualquer linguagem. Por exemplo, o número π você poderia enviar 3.14, tá? Utilizando o ponto como o ponto decimal. Tá, ok? Também temos time e time vector. Tá? Então, representado por inteiros com a mesma gama que o tipo integer. Tá? Possui suporte a operadores aritméticos e combinações definidas. Tá? A diferença aqui agora é que o time e o time vector possuem unidades de tempo. Né? Então, lá no pacote padrão, você vai encontrar type, né? Time is range implementation defined. Né? E time vector is array natural range of time. Tá? Então, normalmente são utilizados em test bench. Tá? Na grande maioria das vezes, você utiliza isso daqui em test bench. Tá? É recomendado que só utilize em test bench também. Okay? Aqui está a declaração. Variável A, time. Né? Constante B, time vector trace down to 0. Tá? Assim como você faz na declaração de qualquer array. Tá? E para atribuir um valor para um tipo tempo, né, você coloca, por exemplo, A recebe 10 espaço e a unidade do tempo. Né? Pode ser segundo, microsegundos, nanosegundos, picosegundos e por aí vai, tá bom? Bem, também temos tipos de dados Standard Logic, né, que estão na biblioteca do I3E, né? Então, o pacote Standard Logic 1164 vai trazer 4 tipos: o Standard ULogic, o Standard Logic, que é dito o tipo resolvido do Standard ULogic. Também temos o vetor de Standard ULogic, né, o Standard ULogic Vector, né, e o tipo resolvido desse vetor, que é o Standard Logic Vector. Tá? No pacote 1164, nós temos a seguinte definição de std ULogic. Né? Então, type std ULogic is. Né? Então, veja que é um tipo
enumerado, tá? E possui 9 valores possíveis: o U, o X, o 0, o 1, o Z, o W, o L, o H e o traço, tá? Já o tipo Standard Logic is resolved, é STD o logic, tá? Resolved é uma função de resolução para resolver conflitos, tá? Quando você tem múltiplas atribuições para um mesmo sinal, tá? Então é uma função que vai resolver esses conflitos, tá ok? O tipo std o logic vector é um array então de std o logic, né? E obviamente o tipo standard logic vector é um array de standard logic, né? Isso aqui presente dentro da própria do próprio pacote standard logic 1164, tá? Agora, quais são os significados desses 9 símbolos, tá? É muito importante entender o significado de cada um deles, tá? Porque é muito importante nas simulações e em alguns casos na síntese também, tá? Então, o U significa uninitialized, tá? Significa que um dado não foi inicializado e, portanto, na simulação você não vai saber qual valor um determinado sinal vai possuir. Então, se aparecer um U, significa que você não sabe, o simulador não sabe o valor lógico padrão, né? Porque ele não foi inicializado, tá bom? O X significa desconhecido, tá? Isso aqui vai aparecer em algumas situações conflitantes. Por exemplo, você tem atribuições para um mesmo ponto com o valor 0 e o valor 1. Né? Quando isso acontece, ele vai forçar um desconhecido. Ele não vai saber como resolver um conflito entre 0 e 1. Não tem como saber para qual valor esse conflito irá. Tá? Temos o 0 e o 1, né? Que são equivalentes, né, ao tipo bit. Né? Significa nível lógico 0 e nível lógico 1. É exatamente isso. O Z significa alta impedância, né? Muito utilizado para a criação de dispositivos tri-state. Tá? O W seria um weak, tá? um weak unknown. Né? Então, é um fraco desconhecido. O que significa isso? A gente vai entender melhor quando entender o conceito de low, o L, né? E do H. Tá? O L é o weak low, né? Isso aqui é muito utilizado para representar que uma saída possui um resistor de pull down, então ele é um fraco baixo, tá? E o H significa que uma saída possui um resistor de pull up, tá? Então é um fraco alto, tá? O weak unknown é quando então você não sabe qual que é o tipo do resistor de pull, tá? Você não sabe se é pull high ou pull low para esse resistor, tá? E você também tem o traço, tá? Que significa a condição de irrelevância, né? Don't care, tá? Que pode ser utilizado, tá? Para formar circuitos mais simples, assim como a da teoria de simplificação de circuitos combinacionais, tá? Na teoria de circuitos combinacionais, esse tracinho aqui ele aparece como um X, tá? Não como um traço. Tá? Então são chamadas condições de irrelevância. Tá? Então aqui é muito importante não confundir esse traço com o X do valor desconhecido. Tá bom? Então, esse traço aqui significa condição de irrelevância. Tá? E o que essa função de resolução faz? Tá? Então, se você tiver múltiplas entradas conflitando em um mesmo ponto, ele vai chegar numa tabela que está dentro da função de resolução e vai verificar lá. Se eu tenho um conflito entre 0 e 1, o resultado é x, tá? Que significa desconhecido. Né? Você não sabe para qual valor lógico esse conflito irá se resultar. Tá? Agora, por exemplo, você tem um conflito entre alta impedância e o número 1. Tá? Obviamente, isso vai resultar no próprio número 1. Tá? Então, se você tem uma entrada de alta impedância e você liga isso num ponto que tem o número 1, obviamente isso daqui vai para o número 1. A mesma coisa quando você tem alta impedância e zeros. Né? Então, isso aqui vai para o valor 0.
Estamos entendendo? Então, essa tabela, ela resolve esses conflitos. Agora, note, tá, que isso daqui só é válido para simulação, para teste benches. Tá? Se você fizer múltiplas atribuições para um sinal, assim como eu já falei em aulas passadas, e fazer um processo de síntese, tá, o compilador vai acusar erro. Tá? Então, isso aqui só funcionaria se você for fazer uma simulação, um teste bench no Model Sim, por exemplo. Tá? Então, ele é muito utilizado para resolver esses conflitos em simulações, tá bom? Então, qual que é a vantagem do padrão Standard Logic, né? Eu já falei algumas vezes para vocês que ele é o padrão industrial, né? A principal característica do tipo Standard Logic, quando se trata de síntese, né, é a possibilidade da inclusão do estado lógico Z de alta impedância e condição de relevância, né, que permite a síntese de buffers tri-state e otimização de hardwares na LUT, né, no interior do FPGA. Tá? As lookup tables, né, que existem no interior dos FPGAs. Né? O Z para a síntese de buffers, né, e otimização de hardware na LUT do hardware do meu FPGA. Né? E outra coisa também permite umas simulações mais complexas, né, levando em consideração alguns conflitos. Tá, ok? Bem, aqui está um exemplo, né, de síntese de circuito considerando o tipo Standard Logic, né, um buffer tri-state. Né? Como é que você faria o código de um buffer tri-state na linguagem VHDL? Né? Então aqui eu estou utilizando o pacote Standard Logic 1164. Aqui está o dispositivo que eu quero descrever. Então eu tenho input, output e ENA. Né? Aqui está o funcionamento do dispositivo. Então, se o ENA for igual a 0, né, que é a entrada de habilitação, significa que minha saída está em alta impedância. Né? E se está igual a 1, a minha saída recebe o próprio valor do input. Tá? Então, aqui no port eu tenho todas as entradas e saídas, de acordo com a figurinha. E na arquitetura eu tenho uma única linha, né, utilizando a estrutura when-else. Né? Então, output recebe o input quando o ENA é igual a 1. Se não, recebe alta impedância, né, de acordo com essa tabelinha aqui. Né. Isso aqui é interessante porque, de fato, quando você sintetiza esse circuito, ele permite a criação do buffer tri-state no hardware do seu FPGA ou do seu CPLD, né, sempre na interface. Ok? Também temos circuitos com saídas do tipo don't care. Tá? O que significa isso? Tá? Aqui você tem um código, ó, onde o y está recebendo o valor 0 quando o x for 0, 0. Se não, 0, 1 quando o x for 1 e 0. E 1 e 0 quando o x for 0, 1. Else, tanto faz. Né? Coloca aqui as duas condições de relevância nas duas posições. Tá? O que significa isso? Significa que quando ele for sintetizar esse circuito, né, e formar as lookup tables no interior do FPGA, ele vai fazer algumas simplificações para o meu circuito. Né? Ele vai considerar essas condições de relevância ou o valor 0 ou o valor 1, de forma a encontrar o menor circuito possível. Tá? Porque, de fato, para o meu circuito, né, o valor que vai para o y aqui no final tanto faz. Tá? Então, ele considera um 0 ou um 1 para essas duas posições, né? De forma a obter o circuito mais simples possível. Tá? E é isso aí, pessoal. Funciona dessa maneira, assim como na teoria dos sistemas digitais. Tá? Então, se você não lembra exatamente como que funcionam essas condições de relevância, tá? Dá uma olhadinha na teoria de sistemas digitais para recapitular sobre o assunto. Tá? E, finalmente, né, também temos os dados com sinal e sem sinal, né, presente nos pacotes Numeric Bit, Numeric STD e Standard Logic Arif. Né? Numeric Bit, onde esses tipos são baseados no tipo bit, Numeric STD, onde os tipos são baseados no Standard Logic. Né? Então você tem os tipos Signed, considerando números com sinal, então são vetores que são considerados números com sinal, tá? E o unsigned, que são vetores que são considerados números sem sinal, né? E você permite operações aritméticas com esses vetores, né? Os pacotes Numeric Bit e Numeric STD são bem parecidos, né? A diferença é que
numeric bit baseado no tipo bit, numeric std no tipo standard logic, né? Então esse aqui vai possuir, cada elemento do vetor vai possuir só 2 valores, 0 ou 1, e nesse aqui cada elemento do vetor pode possuir até 9 valores de acordo com o tipo standard logic, né? O Standard Logic Arif também é baseado no Standard Logic, tá? Só que ele é um pacote não padronizado, tá? Que está dentro da biblioteca do i3E, né? Então é sempre recomendado utilizar esse aqui do meio, o Numeric STD, quando for utilizar esses dois tipos aqui, tá ok? Eu já mostrei alguns exemplos desses tipos de dados aqui em alguns exemplos, tá ok? Bem, pessoal, é isso pela aula de hoje. Eu finalizo aqui essa parte introdutória sobre os tipos de dados, né? Em outras aulas eu vou mostrar vários exemplos sobre os tipos que foram descritos aqui, tá? E qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, tá? Então, até a próxima aula.